E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aqui à resolução de mais uma questão, agora a questão 149. Ela nos diz o seguinte: na figura estão destacadas duas trajetórias sobre a superfície do globo terrestre, descritas ao se percorrer partes dos meridianos 1 e 2 e da linha do Equador, sendo que os meridianos 1 e 2 estão contidos em planos perpendiculares entre si. O plano alfa é paralelo ao que contém a linha do Equador. E aí diz o seguinte: a vista superior da projeção ortogonal, aqui se trata de uma questão de projeção, sobre o plano alfa dessas duas trajetórias é qual? Então, aqui a gente tem as alternativas. Vamos analisar aqui a nossa figura, tá? Vou dar um zoom aqui para a gente poder pensar um pouco mais nela. Então, pessoal, a primeira observação aqui é o seguinte: a gente tem que a linha do Equador é paralela ao plano alfa. Quando a gente faz um movimento numa superfície, né, esse movimento ele está em um plano que é paralelo, onde eu vou projetar, a projeção coincide com a trajetória que eu fiz lá em cima, né? Claro que aqui não parece, mas é uma circunferência, depende só da perspectiva. Então a gente já sabe aqui algumas coisas importantes, que se eu fizer um movimento paralelo ao plano onde eu vou projetar, vai coincidir a projeção com essa trajetória que foi realizada. Então aqui a gente tem esse ponto, que é um ponto importante. Geralmente quando a gente vai projetar, só interessa os pontos extremos, tá? Do movimento que a gente fez. Se a gente conseguir projetar os extremos, a gente vai saber o resto. Então a gente vai ter que a projeção desse ponto aqui, ó, eu vou projetá-lo aqui no chão, vou colocá-lo sobre qualquer região, tá? Vamos supor que seja aqui. Então a projeção daquele ponto lá vai ser esse ponto aqui, ó. Aí o que é que a gente percebe? Que esse ponto agora, eu vou chamar esse ponto de A, tá? Para facilitar, aqui a projeção vai ser a linha. A gente tem esse ponto que eu vou chamar de B. Quando eu fizer a projeção desse ponto, note que o B ele está mais próximo da gente, se a gente imaginar essa esfera aqui mesmo, tá? Do que o ponto A. O ponto B ele está mais à frente, mais para fora da tela de onde você está assistindo. Então significa que quando eu projetá-lo, ele não vai poder estar alinhado horizontalmente com o A. Ele vai estar um pouquinho mais à frente aqui, ó. Então vou colocar a projeção do ponto B nesse ponto aqui, beleza? Aqui eu vou chamar esse ponto de B', só para poder diferenciar do ponto B. E aí como é que vai ser entre o ponto A e o ponto B? Como lá é um segmento que é um arco, né, de uma circunferência, aqui a gente também vai ter um arco. O movimento que é feito em uma trajetória que é paralela ao plano onde eu vou projetar coincide, tá? A trajetória com a projeção. Por isso que a projeção vai ser exatamente igual ao que está lá em cima. E quando não coincide? Por exemplo, essa região que eu vou pintar de azul aqui, ó, ela não coincide com, ela não é paralela ao plano onde eu vou projetar. Aqui vem uma observação importante, pessoal, só para vocês entenderem. Imagine que eu fosse dar uma volta completa nesse círculo aqui vertical. Então, esses dois pontos, tanto N quanto S, eles iriam coincidir em algum lugar por aqui, assim, ó, vamos colocar nesse ponto, tá? Eles iriam coincidir. Só que o ponto B, a projeção dele é esse B', e tem um ponto lá atrás, que eu vou chamar de C. Deixa eu apagar aqui isso que eu fiz de azul, para vocês poderem entender. Ó, tem um ponto lá atrás, que eu vou fazer de vermelho, que inclusive é um dos pontos importantes aqui na questão. E eu vou chamar aquele ponto lá atrás de ponto C. Quando eu fizer a projeção dele, vou fazer aqui a projeção, lá embaixo. Vamos supor que esteja mais ou menos por aqui assim, ó. Aí esse ponto vai ser, fazer de vermelho, né, para manter o padrão. Essa projeção aqui vai ser o ponto C'. Deixa eu logo fazer isso, né? E aqui eu vou pegar esse ponto que eu vou chamar de D. Depois eu falo do vertical, né? Para logo fazer esse que a gente já sabe que vai coincidir. Então esse ponto D, quando eu fizer, note que o D ele também está mais à frente, para fora da tela e mais à direita, né? Então quando eu fizer a projeção dele aqui, ele não pode estar alinhado horizontalmente com o C. Com C', vai ter que descer mais um pouquinho. Então vamos dizer que esteja mais ou menos por aqui. Então a gente teria aqui, essa seria a projeção do ponto B, que eu vou chamar aqui de D'. E como o segmento lá, como melhor, a trajetória lá é um arco, aqui a projeção também vai ser um arco, coincide, tá? Então a gente já sabe que é assim. Agora note que, agora sim, aquela parte que eu tinha pintado de azul eu vou fazer agora. Note que o ponto N, que representaria aqui o norte e o S do sul, quando eu faço a projeção do N, ele vai passar pelo centro da esfera e vai passar pelo S.
tá? Porque eles estão alinhados verticalmente. E aí a sombra deles, note que o S, em relação ao B, ele está mais para dentro da tela, tá? Então é por isso que ele não pode estar projetado igual ao B. Então ele vai estar projetado aqui um pouco antes, porque ele está mais para dentro da tela. A pergunta principal aqui que a gente tem que se fazer é: como é que eu vou ligar o ponto B' aqui ao ponto C', que eu tinha apagado aqui sem querer? Como é que eu vou ligar esses dois pontos? Então é como se eu estivesse querendo saber, pessoal, a projeção, olha para a esfera, desse ponto B para esse ponto C. Independente do movimento que eu faça, se é pelo ar que liga B e C, ou se eu vou direto, independente, quando eu fizer, mesmo que eu faça esse movimento aqui, ó, que eu estou riscando de verde, que é um movimento pelo ar, que sobe, vai até o ponto N, que eu já projetei lá embaixo, e eu descesse por esse arco até chegar no ponto C, a projeção disso não vai coincidir com a trajetória. Vai ser simplesmente um segmento de reta ligando B' e C', concorda? E passando por aquele ponto central ali, ó. Então seria algo mais ou menos assim. Aqui não ficou muito reto não, porque é difícil acertar esse desenho assim, tá? Mesma coisa de A para D. Se eu ligar de A para D aqui, também vai ser um segmento de reta, a projeção. Então aqui a gente teria exatamente algo desse tipo. Então a projeção de todo esse movimento seria essa projeção aqui, ó. Então basta a gente procurar nas alternativas, tá? A alternativa aqui que melhor representa, a letra B até se parece um pouco, mas não é, será a letra E, ok? Então a nossa resposta correta aqui, letra E. Se tiver ficado alguma dúvida, pessoal, nessa questão, tem muita gente que se confunde, né, em relação à projeção. Se tiver ficado dúvida por que é um segmento de reta, só é postar aí nos comentários, tá? Que eu posso fazer um outro vídeo com outras figuras mostrando, até com esfera também, o porquê disso um pouco melhor. Eu só não vou me estender mais para que o vídeo não fique tão longo assim, beleza? Então é isso. Valeu e até a próxima questão. Um abraço.